Oi! Você sabe como escrever uma introdução para o seu trabalho acadêmico ou escolar? Se não, fica no vídeo que hoje a gente vai conversar sobre isso. Apesar da introdução ser a primeira parte escrita, o primeiro capítulo dentro do seu trabalho escolar ou acadêmico, na verdade a introdução deve ser uma das últimas partes a ser escrita. Isso porque você vai precisar de todas as informações do desenvolvimento do trabalho para compor essa parte, para compor a introdução. Então, já fica a primeira dica. Jamais comece escrevendo seu texto direto da introdução. Faça primeiro o desenvolvimento, os capítulos dentro do desenvolvimento, e depois volte para fazer a introdução. É possível escrever uma introdução com 4 parágrafos básicos. O primeiro parágrafo vai ser a apresentação do trabalho. Então, neste primeiro parágrafo, você explica qual que é o motivo daquele trabalho. É um trabalho apresentado para uma disciplina? É um trabalho que vai fazer parte da sua graduação, por exemplo, o seu TCC ou a sua dissertação de mestrado? Aquele é talvez um artigo que você está produzindo como parte da sua pesquisa, do seu projeto de extensão? Isso é importante que você mencione no primeiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo, você também vai mencionar brevemente qual é o tema a ser pesquisado. O segundo parágrafo vai focar nos objetivos. Nesse parágrafo, você pode descrever com um pouco mais de detalhes o objetivo geral do trabalho, geralmente, principalmente em artigos, em trabalhos, que vão ser textos menores, será apenas um objetivo geral. Então, você pode falar um pouquinho sobre qual que é o objetivo geral e por que desse objetivo, né? E aí, junto com isso, depois você também pode especificar, só que com menos detalhes, fazer a menção dos objetivos mais específicos. Ali, 2 ou 3 objetivos específicos do seu trabalho. No terceiro parágrafo, você vai explicar a metodologia empregada. Então, você vai explicar se foi feita uma entrevista, se foi feita uma análise, se foi feita uma visita técnica a uma empresa, a uma indústria, se houve uma observação de aulas, ou então se é, por exemplo, um relatório de estágio, como foi esse estágio? No meu caso, eu como professora na faculdade, na graduação, fiz os meus estágios e eu precisei descrever como foram esses estágios. Então, quantos dias, a carga horária, como foi, em quais turmas. Isso, claro, dependendo da sua área de trabalho. Nessa parte da metodologia, você também pode mencionar as referências utilizadas, principalmente se o seu trabalho é um trabalho de revisão de literatura. Então, é claro que não será toda uma descrição, toda uma abordagem teórica, até porque isso você faz lá na sessão, lá no capítulo de fundamentação teórica do seu trabalho, mas você pode mencionar, referenciar e dar ênfase às principais teorias que você vai citar durante o seu texto, ou então a linha de pesquisa, a linha teórica que você segue. No quarto e último parágrafo, você vai estruturar o seu texto. Essa é uma parte um pouco mais burocrática dentro da introdução. Muita gente diz, não é necessário porque a gente sabe qual é a estrutura, né? Então, primeiro tem a introdução, depois o capítulo de fundamentação teórica, a descrição da pesquisa, os resultados e, por fim, a conclusão e as referências. É meio óbvio? Sim, mas o óbvio também precisa ser dito e algumas regras, algumas burocracias a gente também precisa seguir. Então é interessante que o último parágrafo da sua introdução seja uma breve descrição das etapas do seu texto. No primeiro capítulo será apresentada a perspectiva teórica, no segundo capítulo será descrito o processo de estágio. Enfim, você vai descrever brevemente, claro, cada um dos capítulos do seu trabalho, ok? Vale lembrar uma outra dica, que assim, este vídeo traz dicas bem gerais para a escrita acadêmica, mas é interessante que você sempre esteja em contato com o seu professor, com o seu orientador. Muitas vezes, o orientador tem regras específicas, ou então a publicação, seja a revista, o evento,
o livro que você vai publicar tem uma organização específica e você precisa seguir essa organização específica. Então, sim, você pode seguir essas regras gerais aqui do vídeo, mas tente ver também quais são as especificidades da sua publicação, do seu professor orientador, da sua área de pesquisa. Vamos lá para os exemplos práticos. No primeiro parágrafo, onde são abordados a finalidade do seu texto e o seu tema, são exemplos de estrutura. O presente estudo foi desenvolvido ao longo da disciplina tal acerca dos processos tais. Esta pesquisa discute os resultados obtidos com o projeto de extensão X em torno da temática Y. O projeto de extensão teve duração de tanto tempo e contou com a participação de tal público. Outro exemplo, este trabalho constitui atividade obrigatória tal, sendo requisito parcial para obtenção do grau de tal faculdade. Esse último exemplo, então, referente a uma atividade obrigatória dentro de uma disciplina. Agora, quando você tem uma atividade obrigatória dentro do curso, principalmente o TCC, você terá este trabalho de conclusão de curso é apresentado ao curso tal como requisito obrigatório para a obtenção do grau de bacharelado ou de licenciatura. No segundo parágrafo, sobre o objetivo geral e os específicos, são sugestões. A pesquisa buscou averiguar a porcentagem de tais dados. Além disso, procurou-se entender como estes percentuais impactam na qualidade de tal fator. O estudo visa a investigação dos processos tais realizados na organização dos estoques da empresa X. A partir disto, será possível também mensurar quais os investimentos a serem feitos e elencar possíveis soluções para o problema Y. Este trabalho tem como objetivo maior a compreensão da relação entre os pontos A e Z, de modo que seja viável uni-los em uma resposta mais completa para a situação específica. No terceiro parágrafo, acerca da metodologia dos referenciais teóricos, algumas estruturas possíveis são: foi escolhida a empresa X como corpus de pesquisa devido à sua qualidade tal. O corpo de pesquisa deste trabalho reúne diversas escolas da rede estadual de educação, sendo elas selecionadas por meio dos critérios A, B e C. A metodologia empregada neste estudo foi a revisão de literatura. Para tanto, foram selecionados artigos científicos publicados nas revistas, os quais atendiam aos pontos A, B e C. Para cumprir com o objetivo tal, foi realizada uma entrevista com tal público, com vistas a compreender o porquê de tal situação. Além disso, foi aplicado um questionário ao outro público que puderam complementar as informações. Neste trabalho, segue-se a perspectiva estruturalista de linguagem, à luz dos estudos de Saussure. Foram selecionados para compor o arcabouço teórico os textos publicados por autor, autor e autor. Esta última sugestão para falar sobre a metodologia, ela pode ser empregada em textos de revisão de literatura. Então, a sua metodologia vai ser buscar textos já publicados e referenciá-los. Então, nesse caso, a sua metodologia vai ser citar quais são esses autores e qual a perspectiva teórica que você está seguindo, né? Vale lembrar também que, como vocês podem ver ao finalzinho da citação, você vai utilizar o modelo de citação da ABNT, de autor e ano. Por fim, no quarto parágrafo, que você vai apresentar a organização do texto, são sugestões. Primeiramente, é apresentada a revisão de literatura, na seção denominada assim, em que o tema é discutido com enfoque na linha de pesquisa tal. Em seguida, são relatadas as observações de aula realizadas durante o estágio. Na continuação, são descritos os procedimentos metodológicos empregados na aplicação do questionário junto aos funcionários da empresa X. Em sequência, a discussão dos resultados obtidos com a pesquisa de campo, com o agrupamento das informações em gráficos. Por fim, são apresentadas as conclusões obtidas com a pesquisa e propostas novas ações que podem embasar futuros estudos da área. Vale destacar nessa seção o uso de conjunções de continuação, de sequenciação. Primeiramente, em seguida, na continuação, em sequência e por fim. Para finalizar o vídeo, vale lembrar que 1.
Verifique sempre com o seu orientador, com o seu professor, quais são as especificidades do seu texto, quais são as especificidades da publicação que você vai fazer, enfim, porque muitas vezes essas estruturas básicas não serão suficientes para a sua necessidade. 2. É importante também que você adapte as estruturas básicas à sua necessidade, ao seu contexto de escrita. Um exemplo que aqui no vídeo eu dei falando sobre uma empresa, você pode mudar para falar sobre uma escola, para falar sobre uma pesquisa, sobre uma instituição, sobre qualquer outra situação. Então, é possível usar as estruturas básicas, mas você precisa adaptar de acordo com o seu contexto, com a sua necessidade. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos.